E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Rogério Jimenez aqui para mais uma live do Vida de Advogado. Faz tempo que eu não faço live, estava todo atrapalhado aqui sem saber como entrar, mas consegui, deu tudo certo. Estamos voltando com as lives aqui pelo YouTube. E hoje, né, a gente vai começar com a live com a minha colega, minha sócia, que é a Fabiola Zampini. Então, daqui a pouco eu vou chamá-la. Estou só esperando ela entrar aqui. Enquanto isso, uma boa noite aí para vocês que estão chegando. Marine, Luciano. Boa noite aí para vocês. Espero que vocês fiquem conosco aqui até o final da live. Vai ser um assunto bem bacana para quem tem interesse nesse assunto, que é sobre cidadania italiana, né? Então, a Fabiola aí, que é especialista em direito internacional, vai falar um pouquinho pra gente sobre isso. Daqui a pouco ela tá chegando aí. Boa noite, Marine. Seja bem-vinda aí. Não sei se você já assistiu alguma das lives do Vida de Advogado. A gente sempre fazia lives, mas aí eu dei um tempo, muito trabalho, muita coisa na cabeça, e enfim. E agora a gente está voltando. Abraço para você também, Eduardo. Muito obrigado por estar aí na live. Deixa eu chamar a Fabiola aqui, deixa eu ver se ela já está presente. Agora foi. Agora sim. Agora deu certo. Tava explicando, tudo jóia. Tava explicando para o pessoal que choveu bastante aqui em São Paulo. Então a gente está aí com problemas para conectar, problema para, né, para conseguir. Inclusive eu não expliquei para o pessoal ainda, mas a nossa ideia era transmitir essa live simultaneamente pelo Instagram e pelo YouTube, mas não deu certo. E aí, para não estourar muito o horário, não deixar o pessoal esperando, porque nós somos advogados comprometidos com o horário, né, Fabiola? Sim, exato. A gente achou melhor deixar para depois colocar esse vídeo lá no YouTube e prosseguir com a live aqui pelo Instagram. Obrigado aí, ó, o doutor Josmaro, acho que é isso, tá falando aí que acompanha o canal. Muito obrigado aí, compartilha aí, entra lá no canal da Fabiola também, o FSZ Internacional, e compartilhe também. E você tá bem, Fabiola? Tá tranquila? Tudo bem, tirando os problemas técnicos, tudo bem. E você, Rogério? Tudo jóia. Mas vamos lá, eu já te conheço, e aí estava explicando para o pessoal que você é minha amiga, minha sócia, a gente já fez outras lives juntos, mas eu gostaria que você se apresentasse aí para o pessoal, falasse um pouquinho quem é a Fabiola Zampini, o que que a Fabiola Zampini faz, qual que é a sua especialidade, fique à vontade. Bom, então, Fabiola Zampini, aqui de São Paulo, e já trabalho com direito internacional já faz mais de uma década, né? E tenho escritório na Avenida Paulista, aqui em São Paulo. Inclusive, o Dr. Rogério é meu sócio e amigo. E assim, eu trabalho basicamente com cidadania europeia, mas também outras questões imigratórias e também contratos internacionais. E no direito, sempre também a gente acaba trabalhando um pouco, como fala, né, como clínico geral também, né, mas a minha área mesmo é o direito internacional. É isso aí. Eu sempre falo pro pessoal, né? Tem gente que tem um preconceito quanto a isso, né? De tipo você se especializar só em uma área e não atender outras. Mas, por outro lado, se você tem aí um cliente que te procura para fazer um divórcio, você vai falar que não vai fazer porque você só advoga pro internacional. Aí depois, se ele tem uma outra causa que é do internacional, ele vai acabar levando, talvez, para aquele advogado que fez o divórcio para ele, né? Então, a gente tem que Exatamente. fazer um pouquinho de tudo. Mas, olha só, a Mandita, seja bem-vinda. O Vicente Holanda, seja bem-vindo também. Espero que vocês continuem aí na live com a gente até o final. Hoje a gente vai falar sobre cidadania italiana. A Fabiola vai
explicar aí para a gente um pouquinho sobre esse assunto e também sobre as regras e alterações que tiveram agora em 2024, não é isso, Fabiola? Sim, na verdade é porque eu estava dando uma olhada e a gente falou especificamente sobre esse tema em 2022, né? Uhum. E aí sempre tem alguma atualização. Então eu achei interessante, 2 anos depois, a gente fazer uma live atualizando o pessoal sobre, falando no geral, as regras, né? O que continua igual e o que alterou, para o pessoal ficar por dentro. Maravilha. Então, eu vou começar te fazendo algumas perguntas e aí você fica à vontade para responder. E se eu estiver indo muito rápido, você, né, Tá bom. dá uma, dá, Vamos. dá uma segurada. Como eu falei para o pessoal, faz tempo que eu não faço live, então acho que eu perdi meio que o ritmo, né? Ah, Mas, a gente retoma. Só uma coisa, Rogério, eu não estou vendo a sua imagem. Eu não sei se o problema é comigo, que eu estou super cheia de problemas técnicos, ou se é com você. vamos ver. Se você estiver vendo as duas, eu acho que o problema é Então, comigo. eu estou vendo as duas, a minha e a sua, mas vamos tirar a Então, dúvida. Vou pedir para o pessoal que tiver. Fala aí para gente se vocês estão vendo a minha imagem e a imagem da Fabiola. Já falaram, olha lá, o Vicente falou que tá normal, tá vendo então, as duas. Então, então vamos tocar o barco só para sua ciência. Eu não estou te vendo, mas é melhor não mexer, porque hoje a bruxa está não, solta aqui. deixa aí. Ah lá, a Mandita também falou que está vendo as duas imagens, então vamos lá. Diz para mim aí sobre cidadania italiana, né? Quem pode ter a cidadania italiana? Quem pode tirar essa cidadania? A cidadania italiana por descendência, né, a gente costuma dizer que ela é uma mãe, porque ela tem uma das regras que abrangem o maior número de descendentes, porque ela não tem limite de gerações, né? Então, outras cidadanias, como a espanhola, mesmo a portuguesa, eles impõem um limite de gerações, então, até bisneto, até neto. E a italiana não, desde que você comprove que você é descendente do italiano, né? Comprove documentalmente, e cumprindo as regras, que inclusive a gente vai falar um pouquinho sobre elas, você tem direito a essa cidadania. E aí tem a naturalização por residência ou por casamento, né? Mas por descendência, ela acaba abrangendo o maior número de descendentes. Entendi. Eu vou fazer uma pergunta. Ah, É, não. Essa pergunta tá lá no final, eu ia fazer, já ia passar na frente. Vamos lá. É, se quiser fazer, a gente inverte, enfim, não, não tem problema. você falou da documentação, né? Você citou aí a questão da documentação. Qual seria a documentação exigida para o processo por dependência, né? Que é o jus Assim, sanguinis, é. por descendência, e se houve alguma alteração no último ano? Então, a documentação, como eu falei, você tem que comprovar que você é descendente do italiano. Como que se comprova isso? Certidões de registro civil, né? Nascimento, casamento e é bom também o óbito, apesar de não ser exigidos o óbito em todos os tipos de processo, que a gente também vai falar um pouquinho mais para frente dos tipos de processo. Então, se você tiver nascimento e casamento desde o italiano até você, né, para comprovar que você é descendente dele, e também a certidão negativa de naturalização, que é uma certidão que a gente pega online, aqui no site do Ministério da Justiça, gratuitamente, e essa certidão, ela declara que o italiano não se naturalizou e, portanto, ele pode, apesar de ter imigrado para o Brasil, ele pode transmitir essa cidadania, né? E só estendendo um pouquinho essa pergunta, né? Na verdade, a resposta, até o ano passado, fica uns 2 anos, principalmente durante a pandemia, de 2019 a 2022, mais ou menos, passou-se a ser exigida a certidão de desembarque do italiano aqui no Brasil, ou se ele foi para a Argentina, por exemplo, e depois para o Brasil, essa certidão de desembarque, né? Então, quando a pessoa imigrava, ela desembarcava no porto
e o Porto registrava esse desembarque. E aí, hoje, o Arquivo do Estado, tanto aqui de São Paulo, quanto o Arquivo Nacional do Rio de Janeiro, eles têm esse acervo com essas certidões de desembarque. Então, durante um período, foi exigida também essa certidão de desembarque, mas não é mais, fiquem tranquilos, não, para o processo de cidadania italiana, esse documento não é mais exigido. E por que que ele foi? Por causa da grande naturalização. A gente chegou a falar aqui na outra live que foi uma tese assim infame, né, do Ministério do Interior lá da Itália, que não queria dar a cidadania italiana para os descendentes, para resumir a história. E aí eles lançaram essa tese jurídica falando que, assim, quem estava aqui, o italiano, né, o estrangeiro, mas falando de italiano, o italiano que estava aqui no Brasil antes de 1889, que foi a proclamação da República, se ele não tivesse declarado expressamente que queria manter a sua cidadania italiana, ele teria automaticamente se naturalizado brasileiro, para resumir a história toda. Isso é um absurdo, já tinha decisão lá na Itália desde 1907, se eu não me engano, só que eles ressuscitaram essa tese, a gente conhece bem, né, os juízes, né, hoje. Ah, Como é que é? eu, eu não vou falar nada de juiz, não vai. Deixa, a gente faz uma outra live outro dia, daí eu falo só que eu. Desacato vai me pegar aqui. Mas, enfim. Então, Mas assim, deixa. né, só para atualizar o pessoal, então não é mais exigida a certidão de desembarque, porque essa tese infame foi totalmente derrubada pela Corte de Cassazione, que é a espécie do STJ lá da Itália. Então, assim, caiu por terra, essa tese não precisa mais apresentar a certidão de desembarque para o processo de cidadania, só certidões de nascimento e casamento, em alguns casos óbito também, e essa certidão negativa de naturalização para demonstrar que o italiano não se naturalizou ou se naturalizou depois de já ter tido os filhos, os descendentes. Então, ele primeiro transmitiu a cidadania para depois se naturalizar. Nesse caso, ele passa sim a cidadania. E, basicamente, é essa a documentação. E deixa eu te fazer uma pergunta. Por exemplo, essa documentação que você citou, que são várias certidões que tem que tirar na internet, em outros lugares, enfim. Quando a pessoa física que quer tirar a cidadania italiana contrata o advogado para fazer esse trabalho, o advogado também pode tirar essas certidões para essa pessoa ou não? Só a pessoa que pode tirar? Sim, na verdade, assim, é registro público, né? Então, a princípio, qualquer pessoa pode solicitar, tendo os dados corretos. Então, Fabíola, se a pessoa sabe meu nome, sobrenome, data de nascimento e a minha filiação, a princípio, qualquer pessoa pode ir num cartório de registro civil, e hoje aqui no Brasil o sistema é integrado, né? Então, qualquer pessoa pode ir pagar a taxa e solicitar a certidão, tá? Eu estou falando da inteiro teor, que é aquela mais completa que é exigida para o processo. Esse é um detalhe também. Agora, quando a certidão tem algum fator que eles chamam sensível, né? Alguma informação sensível, aí só o próprio interessado ou um terceiro mediante apresentação de procuração, tá? Mas são alguns casos, assim. Então, por exemplo, geralmente quando a pessoa é divorciada, e aí tem essa averbação de divórcio, né? Tanto na certidão de casamento quanto na de nascimento. Então, assim, tem cartórios que entendem que isso é um dado sensível, né? A pessoa pode não querer que outra pessoa saiba que ela é divorciada. Enfim, também já vi dado sensível, o cartório não eu solicitar, né? Eu como terceiro solicitar uma certidão e o cartório pedir procuração por causa da cor. A pessoa estava lá discriminada como cor parda e eles encararam isso como dado sensível, né? Entendi. Vai de cartório para cartório. Corre esse risco. E assim, você falou dessa questão da descendência, né? E quais seriam as formas de se fazer esse processo e suas peculiaridades e prazos? Demora muito?
na prática, como que funciona esse trâmite? É assim, né? Tudo tem, na vida tem seu lado bom e o lado ruim. Por um lado, né, como eu falei, a cidadania italiana ela é a mais abrangente, né? Porque ela pode englobar o maior número de descendentes, né? Por não ter esse limite de gerações. Mas, por outro lado, é um processo chatinho. E aí, assim, para resumir, né, tem duas formas de se fazer esse processo, que é o processo administrativo e o processo judicial. O processo administrativo se subdivide em duas formas. A pessoa pode ingressar com o pedido no consulado italiano da circunscrição do território onde ela mora. Então, aqui em São Paulo, quem mora no estado de São Paulo, não só estado de São Paulo, Acre, Mato Grosso, enfim, outros estados também, o consulado de São Paulo é o competente para recepcionar um pedido de cidadania para essas pessoas residentes nesses estados. Então, esse é o caminho mais fácil, digamos, né? Porque a pessoa vai, se a pessoa mora aqui em São Paulo, reside aqui em São Paulo, ela vai na Avenida Paulista, que inclusive é perto do nosso Do escritório, escritório. Já e, toma um café com a exato, gente. e assim, né, e se direciona, né, eu tô falando assim, não que a pessoa vai lá fisicamente, mas todo o processo dela é ali perante esse consulado, né, então ela não tem grandes problemas de se deslocar para a Itália, ou, enfim, não tem essa dor de cabeça. Ela vai ser atendida por uma pessoa que fala português, né, porque no consulado todos falam português e italiano, mas, então, assim, é o tipo de processo mais econômico, porque não tem esse deslocamento e tal. Basicamente, a pessoa precisa só da documentação, né, traduzida, apostilada e tal, mas é só o custo dessa pessoa é a documentação, né? E se ela morar em outro estado, a viagem até o consulado, mas é isso. Agora, é o processo mais econômico, mas é o mais longo, É o porque que eu ia falar. É o mais econômico, é o bônus. E qual é o ônus? o ônus é o tempo de espera, que aqui em São Paulo, por exemplo, tem uma fila a gente costuma falar 10 anos, mas é 10 anos para a pessoa ser convocada para entregar a documentação. Ah, não é 10 Depois, anos para sair. depois tem pelo menos aí mais uns dois, mais ou menos, Nossa. para ser reconhecida. E depois mais uns 6 meses para o passaporte. Então, né, você vai somando aí. A gente fala 10 anos, já assusta, né? Quando você fala 13, aí, mas infelizmente é real. Se a pessoa entra lá no site do consulado, tá lá essa informação. Eles estão chamando o pessoal ainda de 2013, né? Que a gente fala a fila do consulado. E já pega o gancho, então, para falar dos outros tipos. Então, eu estou falando do processo administrativo, que é ou via consulado ou direto na Itália, tá? Direto na Itália é o processo mais caro, mas mais rápido, né? Que também é de uma maneira administrativa. Por quê? Porque quem aprecia ali o pedido de cidadania é o comune, que a gente chama, que é uma espécie de prefeitura barra cartório ali da Itália. Então, cada cidade tem a sua. Quando você reside, né, quando você é residente na cidade, você tem o direito de propor o seu processo ali, né? E aí, assim, falando do total, né? Desde pegar, assim, traduzir os documentos, apostilar, esse processo, ele dura no máximo, assim, eu vou pôr em torno de 6 meses. Então, de Bem 13 anos mais para rápido. 6 meses, só que, assim, você tem que considerar a viagem para a Itália, residir um tempo na Itália, né? Falando o gasto em euro. Hum. Então, é o mais custoso, sim, mas é o mais rápido, né? E aí a gente fala do judicial. Então, essas duas formas, consulado e direto na Itália, são administrativos. E o judicial, ele pode ser via materna, que a gente chama, que tem uma regra na Itália, para ser bem breve. Quando na sua linha ascendente
tem uma mulher, então vamos dizer, é seu bisavô que veio para o Brasil, e aí ele teve uma filha, a sua avó, né, aqui no Brasil. Quando tem uma mulher, você tem que ter atenção na data de nascimento do filho ou filha dela, tá? Se esse filho ou filha, ou seja, seu pai ou sua mãe, nasceu antes de 1948, esse processo necessariamente tem que ser judicial, tá? Na Itália, por procuração com advogado, né? Então, a pessoa não tem o custo de ir para a Itália, mas tem o custo de pagar um profissional em euro, né? E então, né, essa regra, necessariamente o processo tem que ser judicial. E tem um que é facultativo, que a pessoa pode fazer, ela poderia fazer administrativamente, pelo consulado ou direto na Itália, mas ela opta por fazer o judicial, que é o processo que a gente chama contra a fila dos Nossa. consulados. Por quê? Porque tem essa fila imensa de 13 anos aqui em São Paulo, por exemplo. Então, o advogado argumenta que, segundo a lei, um processo de cidadania não pode durar mais de 2 anos, né? Então, com esse fundamento, fala que é impossível entrar, né? Aqui em São Paulo, por exemplo, são 13 anos, e com esse fundamento, apresentando a mesma documentação dos outros processos, né? As certidões de nascimento e casamento, mais a certidão negativa de naturalização, a pessoa pode propor esse processo via advogado lá na Itália. Então, esse é o processo intermediário, né, o judicial, porque a pessoa não precisa se deslocar para a Itália e o tempo é mais ou menos 2 a 4 anos, depende, É né, o que eu ia depende te do perguntar. juiz. Depende do juiz, a frase clássica de advogado. Lá na Itália também depende do juiz. Depende da vara, né, seria Ah, tem isso também. tem, tem tudo, é É igual aqui. igual. É. Depende da província, né? O estado. Então, por exemplo, se você você compara a Justiça de São Paulo com a Justiça de outro estado aqui do Brasil, você pode ter né, uma base assim, qual que é mais rápida. E lá tem isso também. Entendi. E me diz uma coisa, Fabiola. Você falou no comecinho lá do processo de cidadania e os sanguíneos, né? E também do naturalização. Eu queria saber, e o pessoal também que não entende muito desse assunto, para quem não sabe, a gente está fazendo a live aqui sobre cidadania italiana, as regras e alterações aí de 2024. Quem chegou agora, depois vale a pena conferir o comecinho. Mas explica para o pessoal qual é a diferença entre o processo de cidadania e os sanguíneos e naturalização. Mas antes, mandaram um textão aqui. Luiz Fernando Palma, eu vou ler aqui, daí você comenta. Ele falou assim, ó, meu processo de reconhecimento de cidadania foi por vias administrativas e levou 11 anos. Para quem não tem pressa, vale a pena, mas quem tiver, melhor é mesmo judicial, que demora bem menos. Vai bem de encontro com aquilo que você falou, né? Exatamente, exatamente. E aí a questão também do custo, né? O que ele falou. Quem não tem pressa, tudo bem. Né, eu já ouvi assim, é para o meu filho, tá? E quantos anos tem seu filho? Ah, acabou de nascer. Ah, então Tudo tá bem. Então, bom. quando ele tiver aí com 18 Ele anos, já vai ter. é mais ou menos isso. Mas, Mas agora sim, conta pra gente qual é a diferença, né, do processo de cidadania e os sanguíneos e naturalização, e se teve alguma alteração nesses processos agora no último ano. A grande diferença é que, assim, quando você faz o processo e o sanguinis, que é por descendência, você é considerado um cidadão daquele país, a gente está falando de Itália, né? Então, quando você tem o reconhecimento de cidadania, você é considerado um cidadão italiano desde o seu nascimento, né? Então, e você tem os mesmos direitos de um cidadão que nasceu na Itália. Então, você tem certidão de nascimento de lá, se você casar, você transcreve a sua certidão para lá, os direitos políticos, então você pode votar e ser votado, você tem exatamente os mesmos direitos
que um cidadão que nasceu em território italiano, né? De pais italianos, né? Que fique claro. Já uma pessoa naturalizada, a grande diferença hoje, né? E eu vou explicar por que eu falo hoje, em relação assim a direitos políticos, a cargos públicos, né? Então, um naturalizado tem alguns cargos que são privativos de cidadão que nasceu naquele país, né? Então, de brasileiro nato, quando você vê lá em alguns concursos públicos, cargo privativo de brasileiro nato, né? Votar e ser votado também, alguns direitos políticos, nem, o naturalizado não consegue ter todos os direitos políticos que um cidadão nato, né? E por que eu falo hoje? Porque até setembro do ano passado, né, para ser mais preciso, outubro, que foi quando foi promulgada essa emenda constitucional. Então, até setembro, o artigo 12 da nossa Constituição Federal falava assim, que quem se naturalizasse, né, por vontade própria, tal, salvo algumas exceções, perderia a cidadania brasileira. Então, o que acontecia? Muita gente perguntava, eu sou casada com um italiano, né? Eu tenho direito, enfim, a me naturalizar italiana. O que acontece? Eu perco a minha cidadania brasileira? De acordo com a Constituição, até setembro do ano passado, sim, né? Na prática, não acontecia, porque ninguém ia lá recolher os seus documentos e tal. Mas a regra era essa. E quando se chegava a alguma discussão mais profunda, não vou me estender aqui, mas assim, casos que essa discussão, se a pessoa perdeu ou não a cidadania porque se naturalizou, quando esse caso chega ao STF, por algum motivo, e o STF decidiu que sim, que a pessoa né, toda pessoa naturalizada perderia a sua cidadania Poxa, brasileira, né, salvo algumas exceções. Isso até setembro. Aí, desde antes da pandemia, teve uma proposta de emenda à Constituição, né, de um senador, que é a PEC 16/21, né, e ela foi aprovada em setembro do ano passado, de 2023, e promulgada em outubro, e alterou, então, a emenda constitucional número 131, que altera o artigo 12 da Constituição para dizer que não mais quem se naturaliza não perde a cidadania brasileira. ó, tem um comentário aqui da Marinês. Ela está perguntando assim: existe alguma iminência da legislação alterar nesse sentido, a fim de limitar os pedidos de cidadania? Porque tem uma parte política de lá da Itália que pretendem tirar esse direito. Pergunta aqui da Marinês Vieira. Isso, assim, é aquela discussão que sempre vai ter. Sempre vai ter. Assim, eu trabalho com isso há muito tempo, há mais de uma década, e sempre, mesmo quem trabalha muito antes de mim com isso, sempre escuta, olha, mas estão querendo mudar tal coisa. Por quê? Porque sempre tem duas, pelo menos, no mínimo, né? Duas opiniões sobre o assunto. E aí, assim, tem aquele pessoal que, na política, enfim, que acha que os descendentes têm que continuar do jeito que está, porque a Constituição italiana fala que é italiano aquele que é filho de italiano, e quando eu falo isso, subentende-se ius sanguinis, ou seja, quem descende de um italiano. Então, eu sou filha, né, de um italiano que é filho de um italiano que é filho. Então, quando fala, né, filho de italiano, italiano então, tem essa parcela ali da política que defende que, não, esse é o direito, a Constituição prevê isso há muitos anos, e não vamos mexer, mesmo porque as pessoas, então, aqui, né, no Brasil, que tem uma colônia de descendentes muito grande, uma das maiores do mundo, Estados Unidos, também Argentina. Então, assim, para eles, até é vantagem, digamos, as pessoas
terem esse reconhecimento, né, da cidadania. E tem aquela outra parcela, né, dos políticos que acha que não. Teve uma discussão aí faz mais ou menos um ano e meio, que as pessoas estavam querendo justamente limitar, porque diziam o seguinte, que quem nasceu do outro lado do oceano, né, por exemplo, o Brasil, teria um pingo de gota, né, uma gota de sangue italiano e teria o direito. E pessoas que nasciam na Itália, né, então pais estrangeiros que nascem na Itália não teriam esse direito. Isso é verdade, enfim, teve uma mudança nesse sentido, né, na Constituição italiana, nas regras, então, dando também o direito para filhos de estrangeiros que nascem na Itália, tem que cumprir diversas regras, né? Tem que morar um tempo, estudar tal. Mas, assim, então sempre vai ter isso. Não tem nenhuma mudança, assim, à vista, na regra de cidadania, não. Mas a gente sempre vai escutar. Ah, que querem limitar as gerações, que querem limitar a pessoa tem que morar na Itália um tempo para ter a cidadania, isso a gente sempre vai escutar, tá? Maravilha. Tem uma outra pergunta aqui para você. Eu vou fazendo, senão depois ela sobe aqui e eu me perco. Tá, Mas aí, se você não souber, aí depois a gente tá. Ou se responde for no privado. muito longa, aí eu pego o contato da pessoa e respondo Isso. depois, tá? Mas eu acho que é tranquilo, ó. Ela tá falando aqui, ó. Meu bisavô nasceu em 1883. Eu poderia pedir lá na Itália via administrativa ou só judicial? Essa informação, só com essa informação, eu não saberia te dizer se o processo tem que ser judicial ou pode ser pela via administrativa, porque, como eu expliquei, se tiver uma mulher, né, na sua linha, se for linha masculina, o bisavô que nasceu nessa data, depois avô, pai e ela que tenha nascido depois de 1948, tranquilo, ela pode fazer administrativo. Se tiver a mulher na linha ascendente e o filho ou filha nasceu antes de 48, necessariamente tem que ser judicial. Tá? Maravilha. Luciana, depois, se você quiser algum complemento ou saber mais alguma informação, só chamar a Fabiola lá no Instagram dela, que é o FSZ Internacional, e aí vocês conversam lá. Tá bom, Luciana? A Luciana agradeceu aí. Obrigada Obrigado você. pela É, pergunta. obrigado você pela presença e é, pela pergunta. Tem um monte de pergunta ali, Fabiola, que a galera tá fazendo no WhatsApp do Vida de Advogado. Aí depois você vê lá, eu até marquei você, mas aí depois você Tá, vê lá e responde se você quiser. tá Mas bom. Eu vou dar vamos uma olhada. vamos lá para a gente prosseguir aqui. Me diz uma coisa, para naturalização, cidadania italiana, por casamento, tipo eu casei ou eu vou casar como italiano, enfim, o que que é necessário? Assim, isso teve uma mudança já faz um tempinho, né? Foi em 2018, mais ou menos, que eles começaram a exigir o conhecimento do idioma italiano, né? E não é simplesmente o conhecimento, você tem que ter um certificado no nível B1 mínimo, que é um nível intermediário, tá? E esse certificado tem que ser emitido por uma escola credenciada ao governo italiano. Aqui em São Paulo, já vou fazer uma propaganda, eu sei que tem outras escolas, mas eu indico o ICIB, que é ali na Frei Caneca, inclusive também perto do consulado do nosso escritório, né? Que também é conhecido como Casa de Dante. É uma casa muito bonita, um casarão bem antigo e todo assim, você se sente, né, numa época assim antiga. E o pessoal lá é muito gentil e eles dão cursos preparatórios e emitem esse certificado para quem quiser se naturalizar. Então, basicamente, desde 2018, é esse certificado de língua italiana, e assim, você tem que ter esse certificado já no início do processo. Não adianta assim, eu vou dar entrada e depois eu apresento, vou estudando. Não. Você já tem que ter esse certificado quando você for, né, dar entrada no seu processo. Você tem que ter, no mínimo, 3 anos de casado com o italiano, né, com o cônjuge italiano,
ou 1 ano e meio se tiverem filhos em comum, tá? E aí tem os requisitos de outras documentações, assim, que é mais fácil, a certidão de nascimento brasileira, antecedentes criminais, que também pega online, a certidão de casamento transcrita lá na Itália, então a gente fala a certidão italiana de casamento, né? E basicamente isso é um processo que é feito online e depois tem 2 visitas ao consulado. Então, para quem mora aqui em São Paulo, consulado de São Paulo, quem mora em outros estados, no consulado competente, tá? E então tem uma visita para a entrega da documentação e a última visita, quando está tudo certo, o Ministério do Interior lá na Itália dá o ok, aí a pessoa vai fazer o juramento à pátria, e é em italiano, são 2 linhas, 2, 3 linhas ali, mas a pessoa tem que ler em italiano, e por isso que também eles começaram a exigir o curso, né, o certificado de italiano. Tá? Entendi. Tem uma outra pergunta aqui, você já falou disso lá no comecinho da live, então não precisa se estender muito, Tá. mas o Luiz Fernando Palma, ele está perguntando aqui quanto tempo, em média, tem demorado um processo de cidadania por vias judiciais. Sei que depende da validação dos documentos, mas considerando que toda a documentação esteja ok, quanto tempo mais ou menos? Olha, como eu falei, né, depende muito das províncias, que também é uma questão que a gente vai falar, enfim, eu ainda não falei. Já vou me antecipar aqui para, né, já que veio a pergunta. A Fabiola vai me matar, que eu fico interrompendo aqui fazer pergunta. Não, não. Desde julho de 2022, se eu não me engano, 1 ano e meio mais ou menos, eles descentralizaram os processos. Então, assim, processo de cidadania, a princípio, era proposto todos em Roma, né? Que é como se fosse o STJ deles, que é a Corte de Cassazione. E depois disso, desculpa, era proposto tudo em Roma. E aí, depois de julho de 2022, eles descentralizaram esses processos, tá? Então, cada província ali tem o tribunal, né? Então, tem o lado bom, porque você tem mais decisões, a princípio vai agilizar os processos, né? Isso foi feito justamente para dar celeridade aos processos. Por outro lado, tem juiz ali dessas províncias que não funciona, entendeu? Então, assim, a gente, pela minha experiência, já vi processo finalizar com 1 ano e meio, já vi processo finalizar com 4 anos. Então, contando da propositura, tá? Então, Entendi. sim, e é muito, muito relativo, tá? Maravilha. Bom, respondido, vamos lá. E em relação ao agendamento, por exemplo, eu quero tirar minha cidadania, ou quero tirar meu passaporte italiano, ou quero meu visto, como que é feito atualmente? Falando especialmente por São Paulo, mas já é uma questão uniformizada para todos os consulados. São Paulo, desde março de 2023, instituiu um sistema que chama Prenota-me. É um site que você faz o registro ali, um login, né? E-mail e senha, e você tem acesso a esses serviços, né? Já faz um tempo, os consulados tinham um sistema parecido, né? Então, você tinha que aguardar data e hora específica que abriam novas vagas para um determinado serviço. Então, se você queria agendar seu passaporte, tinha aquela data, aquele horário específico, aquela data específica. Então, sei lá, todo dia 1º do mês, às 6 horas da tarde, eles liberavam novas vagas, né? E era horrível. E aí, São Paulo, eu falo de São Paulo porque tem alguns outros consulados que faziam de forma diferente. São Paulo, desde 2016, mais ou menos, até o ano passado, fazia, por exemplo, o agendamento de passaporte por videochamada no WhatsApp, né? Não era tão simples, não era tão fácil de se conseguir, mas era, né, a pessoa fazia ali a videochamada,
o agente consular via que ela era a mesma pessoa do passaporte, do documento, né? Então, a pessoa ficava ali com o documento brasileiro na mão, via, confirmava tal, e a pessoa agendava o passaporte. Todo mundo achou um pouco mais leve. Para agendamento de cidadania era via e-mail, então, via de regra, a pessoa enviava um e-mail, mesmo que ela não tivesse uma resposta automática, que era o certo, mas mesmo que ela não recebesse, a princípio ela tinha o comprovante que ela tinha entrado na fila do consulado, como a gente chama, estava na fila da cidadania, né? Teve também uma época que era por carta com AR, né? Então ela tinha esse comprovante que ela, para fins de cidadania, né? E aí os consulados, de forma geral, desde março do ano passado, né, não tem outra via senão esse sistema Prenota-me, que voltou a ser um pouco como era no passado, que você tem as vagas limitadas em determinados horários, e você fica ali tentando, né, muitas vezes, então, até falo, né, eu fiz um vídeo no canal, estava tentando agendar a renovação do meu passaporte, não conseguia, não conseguia, não conseguia, por algum milagre, eles me chamaram, eles me ligaram do consulado e falaram, ó, tem uma desistência tal dia, tal horário, se você quiser, eu falei, tudo bem. E eles fizeram isso com outras pessoas também, que eles verificaram que já estavam tentando há algum tempo e que estavam com o cadastro consular em ordem, tudo atualizado. Então, eles ligaram para algumas pessoas, tá? E só para fechar essa questão, qual que é o problema, além da dificuldade de agendamento, seja de visto, cidadania, passaporte, né? Que muitas empresas têm os robôs, né? Então, surgiu vaga, eles têm ali o sistema deles, que a princípio pegaria essas vagas, e você que está ali, miserável, tentando, você não É tipo consegue. Só que, comprar ingresso pro show, né? exato. E aí, falando também de São Paulo, o Consulado de São Paulo, para banir essa prática, detectou, tá, com uma força-tarefa, né, detectando todos os agendamentos feitos por robôs e estão cancelando, né? No meu caso, muito provavelmente, eu peguei uma vaga que foi cancelada de alguma pessoa que tinha feito por intermédio de robô, tá? Não posso dizer com certeza, mas houve esse boato, digamos, que eles estavam ligando essas vagas que estavam abrindo naquela semana, era por conta disso, tá? Então, assim, é complicado para quem quer entrar na fila, né, quem quer fazer o processo administrativo, que é o mais econômico, esperar 13 anos, até para entrar na fila está complicado. Nossa Senhora. É, E assim, como a gente está falando de regras e alterações, né, de 2024 ou 2023 para cá, em relação aos processos judiciais de cidadania, houve alterações, assim, há alterações recentes ou não teve nenhuma? é, Como é, é o que eu falei, né? Assim, eu já mencionei que, em relação à lei de cidadania e os sanguíneos por descendência, não teve assim, não teve alteração. A gente pode dizer que não teve alteração na lei, né? Na regra em relação ao direito, né? Agora, assim, procedimentos, como eu falei, os processos judiciais, eles foram descentralizados, não são propostos mais em Roma, né, mas sim nas províncias ali, então, Tribunal de Veneza, enfim, e depende, aí você fala, mas qual que é a competência, né, como que eu vejo a competência? A competência, ela é verificada de acordo com a cidade que o seu antepassado italiano nasceu. Então, seu bisavô nasceu onde é competência do Tribunal de Veneza, o processo vai ser proposto em Veneza, no Tribunal de Veneza, entendeu? Se foi em outra região, no tribunal competente dessa outra região, entendeu? Então, não é mais em Roma. Vantagem, como eu falei, mais jurisprudência, mais gente pensando sobre o assunto. Por outro lado, as decisões que a gente já conhecia ali dos magistrados de Roma, né, não serão as mesmas, né?
Outra vantagem é que a celeridade, pelo menos essa era a ideia, né? De descentralizar para a celeridade dos processos. Melhorou um pouco, mas como eu falei, está dependendo de cada tribunal, não tem jeito. Tá? Entendi. E depois de reconhecida a cidadania, tipo, saiu a minha cidadania, o que que eu tenho que fazer? Isso também é uma questão, não sei se a gente vai falar mais para frente, enfim, já vou me antecipando aqui. Todo cidadão, né, italiano, ele tem que estar, que não resida na Itália, ele tem que estar registrado no cadastro consular. Então, ele tem que verificar qual que é o consulado italiano competente e se registrar, tudo online, enfim, né? E ele tem que manter esse cadastro consular atualizado. Então, se ele mudou, eu moro em São Paulo, mudei para Campinas, mesmo sendo no Brasil, tenho que comunicar o consulado, tenho que fazer o trâmite. Casei, divorciei, tive filho, tem que comunicar o consulado, tá? Essa é uma obrigação. E aí eu já me antecipo, não sei se a gente ia falar sobre isso, desde o ano passado, né, no dia 30, fazendo um mês, 30 de dezembro de 2023, a Itália lançou um decreto para instituir multas, que a gente tem chamado de multas do AIRE. O AIRE é o cadastro consular. Então, assim, na realidade, essas multas já existiam há muito tempo, desde 1954, se eu não me engano, só que não se aplicavam. E aí, com essa nova regra, né? Quem não atualizar o cadastro consular, né, ou seja, o italiano, né, que mora no exterior e não está registrado e com o cadastro atualizado perante o consulado, levaria uma multa. Essa multa, que pode chegar até 1.000 euros por ano, Nossa, 1.000 euros, com limite de até 5.000 euros em 5 anos. Né? E essa regra, ela, ela veio dizendo assim que essa multa pode ser retroativa até né, o ano inteiro de 2023. Então, desde janeiro de 2023. Então, assim, aí o pessoal meio que se desesperou, tal, porque, enfim. Mas o consulado, essa semana, anteontem, o consulado de São Paulo, emitiu ali uma nota no Facebook deles, falando que isso, assim, você tem que manter o seu cadastro consular atualizado, isso é fato. Mas essa multa, ela não vai ser aplicada para aquelas pessoas que fizeram o processo, que nunca moraram na Itália, né? Fizeram o processo de reconhecimento via consulado, né? Ou via judicial, desculpa, via judicial. Então, elas nunca residiram na Itália. Elas tiraram a cidadania, fizeram o cadastro, sou cidadã italiana, fizeram o cadastro, mas elas nunca residiram, elas nunca foram cadastradas ali no comune, na prefeitura italiana, né? Eles nunca fizeram parte ali da população da cidade. Agora, quem foi para a Itália fazer o processo administrativo diretamente na Itália, teve o direito reconhecido, sim, essa multa se aplica. Se essa pessoa depois não continuou morando na Itália, voltou para o Brasil, foi morar na Inglaterra, enfim, e não fez esse cadastro consular. E tem muita gente. E tem muita gente. Tá, eu vou deixar a Fabiola. Bebe uma água agora e mostra tá. sua caneca. Sim. Ah, caneca, olha lá. Caneca do Vida de Advogado, lá, feminina. Para quem não sabe, tem a feminina, tem a masculina aqui, ó. Tá vendo? Essa é a parte do merchan, da propaganda, né? Quem tiver Então, interesse, quem tiver interesse em adquirir essas canecas, é só entrar lá no Instagram do Ateliê da Camícia. Olha lá, tem agenda também, tá vendo? Então personalizada. personalizado. É arroba ateliê da Camícia, né?
Entra lá que vocês vão ver outros produtos. Mas me diz uma coisa aqui que eu fiquei meio curioso. Na questão dos homens, tem aquela questão de exigir é, comprovação de serviço militar, essas coisas, ou não? É, não, porque desde 2005 o serviço militar não é obrigatório na Itália, então, assim, é uma pessoa que tem dupla cidadania, então, é brasileiro e tirou a cidadania italiana, vai tirar o passaporte italiano. Independente da idade dela, ela não tem esse ônus, né, de comprovar como aqui o passaporte brasileiro, que para os homens tem que comprovar ali que, né, que tem a quitação com o serviço militar. Tá. E até pegando o gancho, teve uma pergunta interessante no canal essa semana, que assim, até eu achei curiosa e falo depois porque que eu No seu ou tô no meu? achando graça. Porque a pessoa perguntou, é muito pertinente, tá? Não, Não tô achando graça da pergunta, tô mas no seu canal. no meu canal, no FSZ Internacional. A pessoa perguntou assim se um cidadão, né, com dupla cidadania brasileira e italiana, residente Brasil, no Brasil, um homem, se a Itália entra em guerra, se esse cidadão poderia ser chamado, né, convocado à guerra. Neste caso, a resposta é não, porque ele tem as duas cidadanias, ele é brasileiro e está morando no Brasil. Então, a princípio, ele está cumprindo as regras aqui do Brasil, de onde ele é residente. E ele tem as duas cidadanias. Agora, se ele estiver com as duas cidadanias, ele estivesse morando na Itália e com idade, né, que é de 18 a 65, se eu não me engano, aos 60 anos, que os homens são convocados, né, salvo doença, enfim, aí sim, né? Então, aí eu tô rindo não da pergunta, né? Que é muito interessante, mas assim, aí eu fiquei pensando, né, com essa história toda de guerra, que é guerra em cima de guerra, né? Se por acaso, esperamos que não, mas se a Itália entra em guerra, né? Acho que a cidadania, eu morro de fome, porque acho que ninguém mais vai ter cidadania italiana. Mas, assim, só um parênteses. Mas vamos lá aqui. Você já falou do passaporte, né? É, como que funciona a solicitação do passaporte italiano perante o consulado no Brasil? Acho que você já até falou um pouquinho sobre isso, né? Em relação a valores, isso é um valor muito alto para tirar esse passaporte? Então, porque assim, a pessoa tira a cidadania, né? E depois o passaporte é um documento facultativo, como aqui no Brasil, né? A pessoa, por exemplo, minha mãe foi tirar passaporte brasileiro esse ano, de 2023. Né? Ela tem quase 80 anos, então ela tem a cidadania brasileira, nasceu aqui e foi tirar o passaporte, né? Que é um documento facultativo, só se ela quiser viajar para o exterior. Então, para o passaporte, né, o documento, então a pessoa já tirou a cidadania, o passaporte italiano, ele custa aproximadamente 116 euros, né, que quando a pessoa vai lá no consulado, esse valor é pago em reais, na conversão da taxa consular, então é a taxa deles lá, que sai mais ou menos uns 600 reais, tá? E assim, também uma informação que parece besta, mas que pode salvar a vida de muitas pessoas. Quando eu fui renovar o meu passaporte, fui e tal, e essa taxa se paga com cartão de débito, necessariamente com cartão de débito, tá? E aí, tudo bem, estou lá tranquila, e aí tinha uma senhora que tinha esquecido o cartão de débito. Ela veio de Campinas, na correria e tal, ela começou a ligar para o filho, enfim. Aí eu ouvi a funcionária do consulado falando, olha, se a senhora quis, né, se alguém aqui se dispuser, a senhora pode conversar com alguém, a senhora faz o Pix para a pessoa e a pessoa passa no cartão de débito dela, né? Eu me propus, né? Eu fiquei com dó da senhora. Eu falei, imagina, a pessoa, né, perder a data, ali é tão difícil para agendar, e eu acabei, ela fez o Pix, eu acabei passando o meu cartão de débito para pagar o passaporte dela. E assim, outra coisa também, então não esquecer o cartão de débito e não pode ser da bandeira Ah, Elo. não, tem isso também. Isso.
Então, assim, também vi lá alguma situação que a pessoa foi, mas estava com família e aí pegou o cartão lá de um membro da família para passar, porque o dele era Elo, tá? Ai, Então, meu Deus do céu. regra em cima de regra. E eu vou alterar aqui, a gente tem mais umas três perguntas, mas eu vou alterar a ordem delas. Eu queria saber assim, quais são as vantagens? Foi até uma pergunta que a Marinês, que está assistindo a live, ela fez aqui, eu falei para ela que seria falado mais para frente. Então, quais seriam as vantagens e os benefícios de eu ter uma cidadania italiana? Para que uma cidadania italiana? O que É, vai acrescentar? Que vai acrescentar na minha sim, vida? Qual é o benefício e vantagem? depois de né, todos esses empecilhos que a gente comentou, por que, né, que as pessoas vão tão atrás dessa cidadania, mas não só, é que essa live é sobre cidadania italiana, mas a cidadania europeia no geral. Então, os 27 países ali da União Europeia, quem tem essa cidadania, justamente, então, Itália, Espanha, Portugal, pode estudar, trabalhar, viver sem burocracia, sem visto, né? Burocracia que eu digo assim, de imigração, né? A burocracia de imigração. Então, ela chega lá como um cidadão, como se tivesse nascido lá. Então, se eu sou italiana, na Itália, eu sou vista ali como uma cidadã, como se eu tivesse nascido lá. Se eu sou italiana, né, tenho passaporte italiano, e vou morar em outro país, por exemplo, a Espanha, né? E são 27 e ainda tem os países Schengen, que tem a livre circulação, mas falando basicamente de União Europeia, 27 países. Então, se uma pessoa tem o passaporte italiano, por exemplo, e quer morar ou em Portugal ou na Espanha, ela tem que se comunicar lá à prefeitura, tal, pegar uma autorização de residência assim, mas essa autorização ela não é, ela só é negada em caso que a pessoa tenha cometido crime ou enfim alguma coisa muito grave. Ela não eles não vão verificar assim, se você como se fosse um brasileiro, né, que tem um monte de requisitos para cumprir. Não, você é um cidadão europeu, então você tem o direito de morar ali, salvo se você cometeu algum crime, enfim, alguma coisa muito grave, tá? Então, estudar, trabalhar, morar nos 27 países da União Europeia e você se beneficia também de acordos que a União Europeia tem com países terceiros e que o Brasil não tem. Então, por exemplo, a União Europeia tem acordos com os Estados Unidos, Canadá, né? Então, essa pessoa com passaporte italiano, no caso, né, europeu, ela vai ter vantagens para morar também nos Estados Unidos. Então, um exemplo que eu sempre dou, visto de investidor, né, nos Estados Unidos. Se a pessoa é brasileira, com passaporte brasileiro, quer ter esse visto, se eu não me engano, tem que investir no mínimo US$ 1 milhão. Se a pessoa está com Nossa. passaporte italiano, 250 mil, né? Mesmo assim é muito dinheiro, mas assim, a gente está falando de investidores, né? Uhum. Então, assim, é um quarto do valor, né? Então, tem muita vantagem, Canadá também, estudo. Então, por isso que, que o pessoal paga todo esse preço, né, pela E cidadania aguenta italiana. toda essa burocracia, né? Exatamente. Porque as vantagens e os benefícios são bons. Então, aí respondida a pergunta da Marinês também. Sim. E, e aí a gente sempre fala: tem os benefícios, tem as vantagens, tem a parte boa, mas também tem as obrigações. Então, um cidadão que tem a dupla cidadania, né? Brasileira e italiana, que a live é sobre isso. Quais seriam as obrigações desse cidadão que tem a dupla cidadania? E também se tem alguma novidade para o ano de 2023/2024, se houver descumprimento dessas obrigações. Isso é aquilo que eu mencionei, né? Eu acabei falando um pouquinho antes. A obrigação mais importante, digamos assim, é manter o cadastro consular atualizado, né? Então, é a mesma coisa. Para a Itália, eu sou uma italiana morando no Brasil.
É verdade, você Então, eu falou tenho, da multa, né? Você tinha falado da multa exato, que chega a 1.000 por. por mês. Isso, verdade. Me desculpa, 1.000 por ano e podendo chegar até 5.000 Isso. euros por 5 anos. Então só faz E pode ser um, retroativa um resumo. até janeiro de 2023. Né? Isso. Se Então, descumprir alguma daquelas obrigações que você é, mencionou. então, né, se a pessoa, por exemplo, foi lá, ou mesmo que assim, a pessoa já tinha cidadania italiana, enfim, e foi estudar um período na Itália, né? Então ela pegou residência lá, tudo certinho, né? Depois ela simplesmente mudou, ou voltou para o Brasil, ou foi para o Canadá, não interessa. Ela não comunicou ao consulado, né, que ela mudou, que ela está em outro país, em outra, não necessariamente outro país, outra residência. Eu posso mudar de bairro e eu tenho que informar o consulado. E por que isso, né? Entre outras coisas, tá? Porque toda a comunicação que o consulado faz e também a prefeitura lá da Itália, na qual a pessoa é vinculada, toda essa comunicação vai para o endereço dela, né? Eles enviam comunicações físicas, inclusive a cédula para votar, né? Então, assim, a votação para italianos que são residentes no exterior, né? O voto não é obrigatório na Itália. Então, a gente recebe na nossa residência, no conforto do nosso lar. E aí a gente faz ali a marquinha e põe no correio, né? Então, assim, é muito importante, né? Brincadeiras à parte, mas, poxa, voto é um direito muito importante. Então, se a pessoa, eu moro aqui em São Paulo, aí eu mudei, sei lá, para Botucatu, não comuniquei com o consulado. Aí o consulado me manda a cédula aqui, o correio devolve, né? Inclusive, eles podem cancelar, né, a sua inscrição no consulado, se o correio for entregar 3 correspondências, se eu não me engano, e não for recebido, for rejeitada a carta, então eles entendem que você não está mais ali. E nesse caso, para essas pessoas, né, salvo aqueles casos que eu mencionei, vai caber essa multa. Então tem que ficar esperto. Já precisa fazer isso no Brasil, podia fazer isso aqui no Brasil, né? Ia facilitar o nosso trabalho para citar as pessoas no processo, né? Pois mas aqui, Mas enfim, enfim, né? deixa pra lá. Mas aí batemos já 1 hora de live, passou super rápido, 1 hora. Verdade. Pessoal participou, fez perguntas aí. Mas antes eu tenho, para a gente concluir a live, eu tenho uma última pergunta aí para a Fabiola, que seria o seguinte: quais as dicas que você daria para facilitar o processo de cidadania italiana, além de contratar você para fazer esse processo? Quais seriam as outras dicas que você daria? Isso daí foi por minha conta, né? Ela não falou nada, fui eu que falei, tá? Obrigada. Depois eu faço aquele pix lá que a gente Você tem o Pix, né? Brincadeira, gente. Mas combina. fala aí pro pessoal, quais seriam as dicas para facilitar esse processo? Assim, brincadeiras à parte também, mas se a pessoa tem tempo, né? Tem tempo, gosta de mexer com documentação, ok, vá atrás, né? Né, por mais que eu trabalhe com isso, mas para quem gosta é até prazeroso você ir lá descobrir, olha, meu bisavô nasceu, às vezes você descobre até coisas desagradáveis, mas abafa o caso, né? Enfim. E aí, assim, mas para quem não tem tempo, não tem paciência, enfim, e quer, né, e faz questão, aí sim, né, contrata uma assessoria séria. Tem muitas assessorias no mercado, muitas são sérias, né, por mais que são meus concorrentes, devo falar, tem muita gente séria no mercado. Isso é igual ao advogado, igual qualquer área, né? Tem os pilantras e tem aquelas pessoas sérias. Então, assim, se você não tem tempo, contrata uma pessoa. Mas para aquela pessoa que pelo menos quer dar início ali, quer desembaraçar ali alguma coisa. Nem sei de onde veio. Eu sei que meu sobrenome é italiano, ou nem é italiano, porque não, isso é importante dizer, a pessoa não precisa portar o sobrenome italiano para ter a cidadania, tá? Principalmente quando tem mulher na linha, né, ascendente,
geralmente tem o hábito aqui no Brasil de pegar o sobrenome do marido, né? Então, a era italiana, ali, a Zampini, ela casou com o Silva, né? E muitas vezes até suprimiu o Zampini, né? Então, assim, a pessoa é Silva, mas ela tem a descendência, comprovando documentalmente e não tem problema, tá? Então, assim, a dica que eu daria para quem pelo menos tem interesse de começar, né? Pegar as certidões nos cartórios, certidões de preferência em inteiro teor, que são aquelas mais completas, tá? E são as exigidas para o processo, né? É, já é uma dica aí. Mas por quê? Porque na documentação, na sua certidão de nascimento, vai ter informações dos seus pais. Nas certidões dos seus pais, nascimento e casamento, vai ter informações dos seus avós, e assim por diante. Então, é uma linha, não necessariamente que você vai descobrir exatamente a data, o local exato que o italiano nasceu, tá? Isso eu falo por experiência própria, porque muitas vezes a informação é vaga. Fala assim, nascido na Itália. Tipo assim, só aí a informação. Procura lá na Itália, né? E não raras vezes acontece isso. Ou muitas vezes nascido em Veneza, só que se referindo à província de Veneza. E aí é como se falasse estado de São Paulo, entendeu? Né? Você tem muitas cidadezinhas Sim. para buscar. Mas é um caminho, assim, é um passo. Outro passo, Memorial do Imigrante aqui de São Paulo, eles têm muita informação, tem um acervo muito rico, tá? Então, você consegue o desembarque, né? Muitas vezes, não sempre, mas você consegue o desembarque do italiano. Não é mais necessário por processo, mas ali, às vezes, vem informações importantes, né? É aquele quebra-cabeça, você vai juntando. Então, por isso que eu falo, a pessoa que gosta, ou tem paciência, ou fala, não tenho possibilidade, enfim, não quero contratar uma assessoria, eu quero, né, demore quanto demorar, eu vou fazer. Então, assim, é um trabalho de formiguinha, muitas vezes, quando a pessoa não tem as informações precisas, tá? Uma dificuldade também, que os italianos mudavam muito de nome, né? Então, não só o abrasileiramento, tá? Então, a velha história, Giuseppe, José, Giovanni, João, né? Então, assim, não só isso a gente falar brasileiramente, mas tinha uns que, inclusive foi o caso da minha família, mudou totalmente. Então, a pessoa chamava José e aqui é Antônio, entendeu? Então, assim, isso dificulta, né? Isso dificulta porque você tem que ligar ali que essa pessoa é essa pessoa pela filiação, né? E pelos filhos, pelos descendentes dele, né? Então, assim, é um trabalho de pesquisa, tá? Então, tem que ter paciência, tá? Para a pessoa que quer se dispor a fazer, tem que ter paciência. Conversar com as pessoas mais velhas da família, que são também uma fonte bem importante, às vezes alguma informação que você nem imaginava, aquela tia mais velha, enfim, não, mas olha, eu lembro que eles falaram isso, que eles foram para tal cidade, enfim, né? Mas é trabalho de pesquisa, tá? Trabalho de pesquisa, tem que ter paciência, mas, como a gente falou aqui, tem os ônus, mas tem os bônus. E aí, quando você consegue, você, né, aquele prazer de desfrutar tudo isso, né, com suor, não tem preço, né? Não tem preço. É igual aquele cartão de crédito, não tem preço. É isso aí. E me diz uma coisa, para quem quiser, tipo, né, uma assessoria mais aprofundada, o pessoal aqui elogiou a live, falou que foi uma excelente live, acabou aqui de comentar. Mas para quem quiser, assim, uma assessoria mais aprofundada, quiser conversar mais com você sobre esse assunto de cidadania italiana, portuguesa e outras que você tira e faz, como que esse pessoal te acha? Quiser, esse é o momento aí, deixa o seu Instagram, o seu e-mail, enfim, o que você quiser, fica à vontade. Bom, a gente, né, o Rogério, como a gente falou aqui no início, ele é meu sócio, então, assim,
Achando o Rogério, já me acha também. Mas né, eu tenho o meu canal no YouTube, que é o FSZ Internacional. Inclusive, essa live, infelizmente, não pôde ser transmitida por lá por problemas técnicos, mas enfim, estamos aqui. Depois eu vou disponibilizar em formato de vídeo essa live, então, para quem depois quiser assistir aí na íntegra, tá? FSZ Internacional. No Instagram, FSZ Underline Internacional. E também tem o meu pessoal aí, para quem quiser, que é o Zampini Fabiola, né? O Insta. Então, me segue lá, por e-mail também, mas enfim, né, nessas redes aí vocês têm os meus contatos e aí conseguem entrar em contato, enfim, tirar sua dúvida. Maravilha. Então, eu queria te agradecer mais uma vez aí por ter aceito o convite, né, de estar retornando às lives aqui do Vida de Advogado. Para mim é uma honra aí que a primeira live de 2024 tenha sido com você, se tornou aí a Fabiola veio, eu conheci a Fabiola através de um convite que eu fiz aqui numa live uma vez, falando que quem quisesse participar ou fazer uma live comigo, era só me chamar no privado. E a Fabiola me chamou, acabou fazendo essa live comigo, a gente acabou ficando amigo, a gente se conheceu pessoalmente, a amizade fluiu, depois a gente virou sócio do mesmo escritório. Então, assim, eu por isso que eu falo que é uma honra que a Fabiola seja a primeira aqui a fazer as lives aí, o retorno das lives aqui do canal. Muito obrigado, Fabiola, aí pela sua disponibilidade. E, bom, a gente vai fazer outras e outras lives aí. Para quem não sabe, eu e a Fabiola, a gente também faz uma live lá no YouTube, que é um happy hour, né? A gente fazia toda sexta-feira, aí por conta do trabalho a gente acabou diminuindo, mas tem lá o happy hour do Vida de Advogado também, que são as sextas no YouTube. Em breve nós voltaremos, não é, Fabiola? E, Sim, sim, com e a certeza. Fabiola também tem o canal dela, que ela coloca lá os vídeos. De vez em quando ela grava alguns vídeos, eu coloco os vídeos dela lá no canal do YouTube também. Se vocês entrarem lá no canal do YouTube do Vida de Advogado, na parte que tem lá transmissões ao vivo, vocês vão ver que tem várias lives que eu já fiz com a Fabiola participando. Então vale a pena conferir tanto lá como no dela. E essa live de hoje ficando gravada aqui no Instagram, a gente também vai disponibilizar lá no YouTube do Vida de Advogado e no do FSZ. Não é isso, Fabiola? É isso, peço desculpas por não poder, por problemas técnicos, não poder transmitir lá pelo meu canal, mas aqui eu também me sinto em casa e como o Rogério falou, depois a gente vai disponibilizar por lá também. Tudo que o Rogério falou é recíproco, então foi uma grande honra abrir aqui as lives de 2024. Foi aqui também que eu fiz a minha primeira live, né, no Insta do Rogério, do Vida de Advogado. Então, é a maior honra para mim. Agradeço demais o convite e a paciência com o BIOS, né? Bichinho ignorante operando o sistema aqui num dia de chuva. Fica tranquila. E agradeço a participação de todos aí, as perguntas muito interessantes, muito pertinentes. Sempre, às vezes, como eu falei, perguntas, né, questões que parecem até óbvias, né, não são, então tem que questionar mesmo, tem que correr atrás. E só, né, para finalizar, assim, como eu falei, mesmo aquela pessoa que não quer ou não tem possibilidade de contratar uma assessoria, mas tem o direito, seja a cidadania italiana, portuguesa, enfim, eu sugiro e recomendo fortemente que vá atrás, porque é um direito, por mais difícil que seja, né? O que é fácil nessa vida, né? Nada, né? Então, assim, tudo tem aí né, uma dose de sacrifício. Então, assim, se para você é importante, seja por causa da sua genealogia, seja por causa dos benefícios que você vai conquistar com isso, vá atrás, tá? Vá atrás, sozinho ou com uma assessoria, mas não deixe passar, porque as coisas mudam, por mais que, como eu falei,
em relação à cidadania italiana, não tem nenhuma mudança à vista, mas a gente também não pode garantir que nunca vai mudar, né? Nada é imutável. Então, né, eu desejo, de qualquer forma, muito sucesso, muita sorte para quem vai atrás, porque eu sei dos, dos obstáculos que tem esse tipo de processo. Tá? E, Rogério, mais uma vez, muito obrigada aqui pelo espaço. Maravilha, vamos fazer uma selfie aqui. Não sei se eu estou aparecendo aí para você, mas você Não está tá, aparecendo aqui. mas depois você me manda Não certo. tô. Então, vai ser a prova de que está aparecendo aqui. Vamos lá. No 3, hein? 1, 2. Aí. Eu já te mando já já quando a gente terminar. Tá? Então, uma boa noite para você. Boa noite para vocês que assistiram a live, ficaram com a gente até o final. Para você que está assistindo agora a live que ficou gravada, muito obrigado aí pela paciência, pela audiência. E até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, tchau. tchau, Fabíola. Boa Boa noite. Tchau, noite. tchau. Tchau, tchau.